Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome santo e poderoso de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Estamos ao vivo. Estamos de volta com as nossas lives. Depois de semana viajando, correndo, ministrando, ganhando vidas para Jesus, estou de volta aqui para compartilhar a palavra de Deus com pessoas tão queridas que nos acompanham na nossa página do Facebook. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, pelas mensagens que me têm mandado, sempre perguntando sobre as lives ao vivo, e é muito bom estarmos aqui para compartilharmos uma palavra de Deus com o seu coração. É uma palavra reflexiva, uma palavra objetiva, mas uma palavra que vai trazer uma grande construção para a sua vida espiritual. Portanto, esteja conosco aí e gostaria que você compartilhasse esse vídeo agora, convidando pessoas que amam Jesus, que amam a sua palavra, que queiram aprender da palavra ou terem da parte de Deus uma renovação pela palavra, uma resposta pela palavra de Deus, tá bom? Muito bom ter tanta gente que está chegando aí conosco. Vou dar só mais uns 30 segundos aí, a 1 minuto no máximo, para a gente poder já compartilhar uma palavra de Deus com o seu coração e com a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Tanta gente boa entrando aí. Vamos estar juntos. Convide mais gente para estar conosco. Diga a alguém que Deus tem uma palavra ao seu coração. E nós vamos estar lendo um texto no capítulo 9 e no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João. Capítulo 9 e o capítulo 10. Nós vamos ler uns 5 versículos aí, os 6 versículos que são muito importantes para a nossa reflexão, não é? Hoje à noite. Vamos juntos meditar na palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Olha aí, dá mais alguns segundos aí para quem tiver que entrar agora para meditar na palavra de Deus conosco. Glória a Deus. Tem muita gente, né, que está assistindo, mas que não pode interagir, porque não são pessoas que estão aí ligadas a esse perfil, essa página, mas que têm acesso, né? Não são parte dos amigos aí, mas que têm acesso ao vídeo, às vezes por alguém compartilhar, e até mesmo pelo meu segundo perfil, que é o perfil Jefferson Santos, e acabam tendo acesso a tudo que acontece nessa minha página, Jefferson Santos Evangelho Cristocêntrico. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo. Nós temos postado aí algumas mensagens e tantas pessoas, né, têm compartilhado conosco da alegria e da construção que essas palavras têm gerado no coração, na mente e na vida dessas pessoas. Eu sou muito feliz por saber que a palavra de Deus ela está lhe alcançando e lhe ajudando a crescer naquilo que é o plano e a vontade de Deus. Então vamos lá. João capítulo de número 9, versículo 40, e o capítulo 10, versículo 1 em diante, diz assim: enquanto alguns fariseus ouviram isso, perguntaram a Jesus: nós também somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se reconhecesseis que não veem, pecado não lhes seria imputado. Mas como agora dizeis, vemos muito bem, portanto o vosso pecado subsiste. Capítulo 10, verso 1 em diante. Verdadeiramente vos digo que quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama as suas ovelhas pelo nome, e as conduz para fora. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Porque conhecem a sua voz. Jesus havia curado um cego de nascença. Você conhece bem a história e sabe que os discípulos de Jesus questionaram-no quanto a quem havia pecado. Se aquele rapaz que era cego de nascença ou seus pais. Era a crença deles que haviam sentenças hereditárias a partir do pecado cometido e instalado e até mesmo institucionalizado na árvore genealógica da família. De modo que Jesus diz aos seus discípulos que aquele homem cego de nascença não havia pecado. Que aquela fase, aquele momento, aquela história de luta, de batalha e de sofrimento daquele homem cego tinha a ver com um propósito específico de Deus de querer apresentar, realizar, manifestar as suas obras na vida daquele homem. As obras de Deus que são reveladas na dor. As obras de Deus que são reveladas quando coisas nos são arrancadas, as quais nós consideramos que teríamos ou temos direito sobre elas. Obras de Deus que são reveladas em nós, por nós, através de nós, dado ao fluxo das dores, das batalhas, das aflições, das afrontas, das guerras, às vezes até mesmo dos danos os quais sofremos e carregamos as marcas desses danos, dado a escolhas, a decisões, mas muito mais do que tudo isso, dado os processos que o próprio Deus nos permite enfrentarmos ou passarmos por eles, com o objetivo de construir no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, algo que a princípio, aparentemente, não parece tão favorável, mas começa a se tornar mais claro na medida que caminhamos e avançamos e vamos nos encontrando com o grande e incrível propósito de Deus para o nosso coração. Eu estou dizendo isso porque o Senhor diz que aquele cego, o processo na vida dele, era para que se manifestasse nele, não na sua família, não nas pessoas que estavam ao lado dele, não nas pessoas que o conheciam, mas nele, não na igreja, no sentido institucional, mas nele. O alvo das obras de Deus sempre foi ele. E por isso o nível de dor na vida daquele homem era muito intenso, porque o alvo das obras de Deus era ele. Sua mente, seus olhos, sua boca, suas mãos, seus pés, sua vida como um todo. Da mesma forma que o alvo das obras de Deus é você. Você com suas imperfeições, você com suas crises, você com seus medos, você com seus temores, você com suas mágoas, você com seus rancores, você com suas dúvidas, você com suas intrigas, você com seus questionamentos. Você é alvo das obras de Deus. E essas obras começam a se revelar porque o próprio Jesus ministra um milagre na vida do cego de nascença. Eu não quero falar sobre ele porque já fiz um vídeo ministrando sobre esse cego. Mas eu estou dizendo isso para você entender o que acontece aqui em João capítulo 9, verso 40.
Quando esse cego é curado, esse cego dirige-se à cidade. Este cego dirige-se a um ambiente onde é questionado por religiosos sobre quem havia lhe aberto os olhos e como tinha acontecido. As pessoas ligadas a ele, seus próprios pais, são convocados para darem testemunho de se era genuína, autêntica, a informação de que ele, em verdade, havia sido curado. E aquele cego simplesmente ouve quando os pais dele diz: não sabemos responder. O que nós sabemos é que, em verdade, ele era cego e está vendo como aconteceu, de que jeito aconteceu, a que horas aconteceu, quando aconteceu, não sabemos. O que sabemos é que ele está curado. E foram até o cego por orientação do próprio pai. E foram ao próprio cego por orientação dos pais dele. Foram ao cego por orientação dos pais. E quando chegaram até o cego, mais uma vez, o cego diz: olha, eu não posso te dizer quem ele é, em verdade. Mas uma coisa eu sei. Ele disse que eu tivesse visão. E a minha visão chegou. Eu fui curado. É justamente nesse momento que eles expulsam esse homem do ambiente onde eles estavam. E agora, esse homem encontra-se com Jesus. E no capítulo de número 9, Jesus, verso de número 35 e diante, Jesus pergunta a esse homem: crês tu no Filho de Deus? E ele diz: quem ele é, meu Senhor? Porque ele havia sido curado, mas não havia tido ainda uma revelação no coração de quem Jesus era. Apesar de que ele deu testemunho como quem conhece para os religiosos. Só que Jesus vai deixar claro aqui, quando ele diz: quem é ele, meu Senhor, para que eu creia nele? Jesus diz para ele, verso 37, já o tens visto, e é o que fala contigo. Aí o texto diz, e ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. Quando esse cego o adora, o texto diz que Jesus libera algumas palavras que são muito fortes, pesadas. As palavras são essas, verso 39. Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem, vejam, e os que veem sejam como cegos. Porque a uns eu vi abrir, a outros eu vim fechar. E não é fechar simplesmente para dizer bloqueei você, mas mostrar àqueles que se consideram como os donos da visão mais aprofundada, mais íntima, mais sincera, mais pura, mais verdadeira, mais autêntica, mais genuína, da vida, do mundo, das coisas, das pessoas, que eles em verdade não são tão visionários como pensam. Que a sua visão não é uma visão que define o todo, e sim apenas partes, porque é isso que a vida nos proporciona, a condição de, como homens, vermos em parte. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, que nós que hoje vemos em parte, um dia veremos o todo. Mas o todo não virá se nós não conseguirmos administrar, conviver, trabalhar com a visão que nos foi dada em parte. Quando Jesus deixa claro essas palavras de que ele abriu para os que estavam fechados, de modo que os que tinham a sua visão fechada não conseguiam,
ter um discernimento do céu, discernimento do outro, do próximo, discernimento de si mesmo, discernimento da vida, discernimento do próprio Deus encarnado. Jesus diz: eu vim abrir a estes que não têm o discernimento, mas os que se consideram como aqueles que detêm todo o discernimento, eu vim mostrar a eles que eles não viram nada. E aí o verso 37 diz: vim para que aqueles que não veem, vejam. João 9,39. Para que os que não veem, vejam. E para que aqueles que veem, sintam-se como cegos diante daqueles os quais eu abri a visão. E é aqui que entra o verso de número 40 e 41, quando os fariseus, invocados com o que Jesus está dizendo, que é de uma profundidade muito grande, eles dizem: nós também somos cegos. E eles estão olhando para o homem, observe que coisa interessante, olhando para o homem que era cego de nascença, já estando este curado, e tratando este homem como se esse homem ainda fosse cego. E eles começam a olhar para si mesmo e para Jesus e dizer: pelas tuas palavras, a nossa visão é uma visão que está ainda embaçada, fechada, não tendo discernimento e uma percepção profunda. E eles não querem aceitar essa ideia de que são cegos. Eles estão perguntando a Jesus se são. Porque, segundo eles têm a luz da lei sobre a mente deles. Eles possuem a luz das palavras dos profetas do Antigo Testamento. Eles têm, é o que Paulo diz, escrevendo aos Romanos, os sinais, a promessa, as alianças, os pactos, os sacrifícios. Eles têm uma história de culto muito longa e muito grande. Eles possuem história desde os patriarcas Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Possuem história de liderança desde Josué até Samuel, Davi. Eles têm história de livramentos, desde o cativeiro egípcio até o cativeiro babilônico, romano, e até mesmo o cativeiro assírio, o tempo de opressão debaixo do jugo da Assíria. Eles estão olhando e dizendo: nós somos cegos com tudo isso? E Jesus vai deixar claro aqui 3 grandes verdades que precisam estar presentes na nossa mente e no nosso coração. Porque nós podemos ser religiosos e cegos. Podemos viver sinais e cegos. Nós podemos viver alianças. Possuir uma aliança. Uma palavra de promessa, de decreto, de comunhão, enfim. E ainda assim, sermos cegos. Nós podemos ser homens e mulheres envolvidos com Deus, com o culto, com a igreja, e ainda assim sermos cegos. É o que os fariseus não percebiam, não entendiam, não assimilavam, não aceitavam. O próprio Jesus diz em João capítulo de número 5 que se eles crescem em Moisés, teriam crido em Jesus, porque Moisés havia dado testemunho de Jesus. Testemunho do Senhor Jesus. Jesus estava dizendo para eles, não é o fato de carregarem a lei, de haverem sacerdotes com roupa de sacerdotes, de haverem cultos de sacrifício e oferta, que faz de vocês homens com a visão aberta, mulheres com a visão aberta. Religiosamente falando, nós pensamos ter a visão aberta, mas a visão nossa ainda é uma visão muito fechada quanto ao nível de discernimento, de compreensão e de revelação que Jesus quer que nós tenhamos como crentes, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como igreja de Deus.
Então Jesus deixa 3 verdades aqui, que nos levam a percebermos se somos cegos ou não. A primeira delas, ele diz, verso 41, se reconhecesseis que não veem, pecado nenhum lhe seria imputado. Mas agora dizeis, vemos muito bem, portanto o vosso pecado subsiste. Jesus está deixando claro, queridos, para eles aqui, que se eles querem saber se é cego, basta eles responderem a partir, eles discernirem a partir das próprias declarações que fazem. O que sai da boca deles determina muito, ou revela muito da cegueira ou da visão está aberta. Porque o que eles declaram, segundo Jesus, é que eles viam muito bem. Eles se consideravam simplesmente homens que já haviam atingido o nível da revelação mais alta de Deus. E por mais que a gente caminhe, Deus é profundo demais para a gente chegar no nível que Ele quer que nós cheguemos. Deus, eu repito, é imenso, grandioso, profundo, grandioso, majestoso, extraordinário, sublime demais, para que nós possamos atingir o nível pleno da sua revelação. Jesus deixa muito claro aqui. Vocês se declaram que veem muito bem, vocês não veem nada. São cegos. Eu sou cego a partir da minha declaração. Se eu consigo fazer uma leitura de mim mesmo, entendendo que eu já estou num nível muito alto e atingi o nível mais alto de comunhão, e se eu me considero esse ser tão espiritual, a ponto de não depender da graça, do Espírito Santo, da direção e orientação e instrução de Deus. Se eu me considero como homem que já atingi o nível mais alto da espiritualidade, consequentemente, eu ainda estou cego. Todas as vezes que você declara, agora eu estou vendo muito bem, Jesus está dizendo, a sua cegueira só está aumentando. Porque no reino de Deus, os que mais veem são aqueles, segundo Jesus, que nunca viram, ou que nunca declararam que viram. Eu digo isso porque se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Saulo de Tarso, para ser o homem da visão, precisou ficar cego. Porque é justamente o fato de Deus fechar os nossos olhos que faz com que nós tenhamos a condição espiritual e emocional de declararmos que atingimos níveis maiores da percepção da graça, da bondade, do favor, da misericórdia, da escolha, dos dons, da autoridade de Deus sobre a nossa vida. Jesus está deixando claro, quem quiser saber se é um cego, veja o que declara. E eles estão dizendo aqui no verso 41 do capítulo 9 de João, nós vemos muito bem, Jesus diz, simplesmente por essa declaração vocês revelam que são cegos até demais. Porque no reino é quem não vê o que mais vê. No reino, grandes são os pequenos e menores, os que mais se rendem à graça, ao favor, à soberania e à escolha eterna de Deus sobre a sua vida. Mas em segundo lugar, no capítulo 10, verso 1, Jesus diz que é cego aquele que não entra pela porta das ovelhas. Eu acho incrível isso aqui. Porque Jesus está dizendo, olha, há uma porta para os que querem ver sem estar vendo. Porque é Ele quem diz, se tu declarasse que não vê, você estava vendo muito no reino de Deus.
Olha que incrível, ele diz, é necessário que se entre pela porta, para que entrando pela porta se tenha uma percepção grandiosa, gloriosa, majestosa, poderosa, sublime, maravilhosa, incrível, soberana. É necessário se entrar pela porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a porta da humildade, como eu disse, da dependência, do quebrantamento, a porta da renúncia, a porta da santificação, da compreensão, do entendimento, da entrega para a santificação. Jesus está dizendo: quem não entrou ainda é cego, porque os cegos são definidos pela sua resistência ao entrar no lugar onde se encontram as ovelhas. Se ele resiste, ele tem qualquer outra natureza, menos a de ovelha. Logo, ele é cego simplesmente pelo fato de ter a percepção e a compreensão de que existe uma porta, mas porque ele não quer entrar, ele se coloca na posição de alguém que, literalmente, do ponto de vista do Senhor, é um cego. E por isso Jesus está respondendo aos fariseus que estão perguntando a ele: nós também somos cegos? Ele está dizendo: vocês são. São pelo fato de não entrarem pelo mesmo caminho que as ovelhas entram. Mas em terceiro lugar, e eu quero parar aqui, quem são os cegos? Os cegos são aqueles que não criam identidade nem diante de Deus, nem diante dos homens com os quais convivem. Eu digo isso porque o versículo 3 diz assim, do capítulo 10 de João: a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama as suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ainda leio o verso 4. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Quem são os cegos do ponto de vista de Jesus? Jesus está dizendo aos fariseus: aqueles que não têm nenhuma identificação com o porteiro e, consequentemente, não têm nenhuma identificação com as pessoas as quais foram colocadas sob a sua responsabilidade. E não importa se são amigos, Deus lhe deu para cuidar. Não importa se são se é um filho ou uma filha, um marido ou uma esposa, Deus lhe deu para cuidar. Jesus diz que esse que tem a visão aberta é o que entra pela porta e logo é identificado pelo porteiro, que é o Espírito Santo. Ele reconhece. E ele, consequentemente, é identificado pelas ovelhas, porque ele fala e as ovelhas ouvem, ele chama e as ovelhas atendem, ele diz: vamos sair, e as ovelhas o seguem. Porque as ovelhas confiam na visão que ele possui e são dirigidas e guiadas junto a ele por essa visão que o Senhor entregou a esse que vê, a esse que entra, a esse que tem uma identidade conhecida pelos céus e pela terra. Aqui entra a questão: quantas pessoas Deus colocou sobre a sua confiança e elas conseguem te seguir? Quantas pessoas Deus colocou sobre a sua responsabilidade e elas conseguem andar com você? Dependendo da resposta das pessoas à sua voz, ao seu chamado e à sua convocação para sair, determina se você é um homem e uma mulher que tem a visão espiritual aberta ou se você é um homem cego diante de Deus. Porque dependendo da confiança que seus filhos têm, que a sua esposa tem, que seus amigos têm, que seus colegas têm, que as pessoas com as quais você anda e convive têm em você, isso determina se Deus já abriu a tua visão.
Pense nessa palavra e medite nela. Porque esta palavra ela tem um endereço para o seu coração e para a sua vida. É tempo de deixar que o Senhor abra a sua visão, porque Deus precisa de homens com a visão aberta para testemunharem das suas verdades, das suas revelações e daquilo que o Senhor tem para revelar, para entregar à igreja. Deus deu uma visão a Abraão e disse a Abraão: olha para cima, conta as estrelas. E Abraão viu. Deus deu visão a Isaac e ele viu os poços. Deus deu a visão a Jacó no Val de Jaboque e ele viu um anjo do Senhor. Deus deu visão a homens e mulheres pensando em fazer desses homens e mulheres agentes da transformação de uma geração. Mas nós não podemos transformar ninguém se formos cegos, porque ovelhas só seguem, só ouvem, só atendem o chamado de gente cuja visão já foi aberta. E a melhor forma de se declarar como um homem que tem uma visão aberta é construir uma amizade, como diz João 10, verso 3 aqui, com o porteiro que toma conta do aprisco. E quem é ele? Eu repito, é o Espírito Santo. Faça uma amizade com ele e ele abrirá a tua visão. Por isso Paulo diz que não foi. Lá em Atos, capítulo 22, Paulo diz: eu não fui desobediente à visão. Em Atos 16, quando ele estava querendo pregar em uma outra área, ele disse: o Espírito Santo me impediu. E logo me deu uma outra visão de um varão dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Porque é a visão que determina o quanto de sucesso, de crescimento eu terei na minha vida com Deus. Deus quer te levar a algo mais alto e quer transformar uma geração a partir de você, mas Ele precisa que você construa um relacionamento profundo com o seu espírito, de modo que o seu espírito abra a sua visão, lhe dando a percepção de que Deus tem coisas grandiosíssimas para que você entregue a pessoas da parte dele. Fique com esta palavra e que Deus